O nosso conteúdo de hoje é sobre os fios de PDO, mais especificamente os fios de PDO de estímulo de colágeno. E dessa vez a gente vai sair um pouco do óbvio e vai usar o fio de PDO nas regiões corporais, que às vezes é uma área que dificilmente a gente vai atuar com o fio de PDO. Aqui, para usar, eu estou com um fio parafuso de 5 milímetros, onde a gente vai colocar esses fios parafusos? No colo da paciente. Então, a paciente que ela já se incomoda com esse enrugamento que acontece no colo. E cada vez mais as pacientes estão sabendo, estão cientes, de que o colo, o pescoço e a face acabam sendo uma unidade estética única. Então, elas já sabem que não pode só ficar tratando o rosto. Tem que fazer também tratamentos de pescoço, tratamento de colo. As mulheres cada vez mais usam roupas, que valorizam essa região. Então, nada mais justo do que a gente poder dispor de tecnologias, de produtos para tratar essa área. Vamos dizer assim, um exercício, uma forma da gente observar se a paciente está precisando de estímulo de colágeno nessa região, é pedir para que a paciente coloque, uma mão aqui no outro cotovelo, fazendo esse enrugamento dessa área, e aí a gente consegue ver, se tem um enrugamento, onde que é a maior parte do enrugamento, e se essa paciente já merece uma indicação de um tratamento para essa região. Que os bioestimuladores de colágeno injetáveis também estão indicados, mas que por ser uma região muito plana, às vezes o fio de PDO ele acaba tendo uma aceitação melhor por medo da formação dos temidos nódulos que os bioestimuladores de colágeno têm essa possibilidade, certo? Então nós vamos lá começar com a nossa paciente. A nossa paciente já tem um enrugamento de colo. Ela tem um enrugamento bem grande nessa região, porém tem uma área específica onde esse enrugamento ele é maior. Então a primeira coisa que eu vou fazer é demarcar essa área. E é exatamente aqui, essa área que a gente chama, do V do decote, É exatamente aqui onde o enrugamento da minha paciente é maior. Como esse fio ele tem exatamente 5 centímetros, eu vou com a minha régua e vou marcar o ponto de entrada desse fio a 5, 6 centímetros do local onde eu quero trabalhar. Então, eu vou lá e vou colocar os meus pontos de entrada exatamente aqui nessa região. Essa área, a gente tem estruturas importantes, como a fúrcula external, a gente tem também aqui a borda inferior da clavícula, onde passam vasos importantes aqui na parte superior. Então, a gente vai usar esses pontos, como por exemplo a clavícula e a fúrcula external, como limites, ou seja, a gente não vai ultrapassar essa área, tá? E vamos marcar os nossos pontos aqui embaixo dessa região, distando 5, 6 centímetros do local onde a gente deseja tratar. Então, cada fio vai ficar a 1 centímetro de distância um do outro. Então, a gente vai colocando, vai marcando, pode usar a régua, vai simplesmente marcando dessa forma. E nós vamos colocar ao todo nessa paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios de PDO parafuso. Primeiro, esses fios eles são agulhados. Esses fios eles são agulhados. A gente vai colocar esses fios através de uma agulha. E para essa agulha adentrar a pele do paciente, dói, gente? Então, antes de tudo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a anestesia desses pontos de entrada com a lidocaína com vasoconstrictor, tá? Peguei já a minha lidocaína com vasoconstrictor, estou usando uma seringa de 1 ml e uma agulha 30G, que ela é mais fininha do que aquela agulha que vem tradicionalmente na agulha de insulina, para que fique o mais confortável possível para a paciente. Já fizemos uma higienização prévia com clorexidina aquosa, mas antes de iniciar, eu repito a minha antisepsia, usando a gaze e a clorexidina, e vou fazer o meu pontinho, longe da caneta, porque essa caneta não é estéril. Daí eu vou colocar 0,1 ml. Posso usar esse mesmo ponto para fazer a anestesia do ponto seguinte, para não furar a paciente 2 vezes, em uma mesma
picadinho, anestesiei 2 pontos. Vamos aqui para o outro pontinho. Novamente entro aqui, anestesio o ponto, estendo a minha agulha para o ponto seguinte, mais 0,1 ml. Aqui eu faço o meu ponto, ó, longe da canetinha, entro. Depois de anestesiado, eu coloco a agulha mais à frente para anestesiar o ponto ao lado. Assim eu faço com um único ponto a anestesia dos 2 locais. E aqui o nosso último ponto de entrada, coloquei a anestesia, faço a minha anestesia nesse local, progrido com a minha agulha e estão anestesiados todos os pontinhos de entrada dos nossos fios. Esses fios, eles vêm nesse pack, né, nesse pacotinho estéreo, e aí a gente vai abrir, né, para colocar. Aqui a gente tem 10 fios. A gente fez a programação de 8 fios para ela, mas vamos acabar usando os 10, né, porque esses 2 fios vão ficar perdidos, então entre um ponto e outro a gente vai colocar mais 2. Vocês vão ver, ó, que esse fio, gente, ele é agulhado, ou seja, a gente tem um pequeno bisel aqui e ele vem ao redor dessa agulha, ao redor desse bisel. Vamos agora mostrar como que a gente faz a colocação desses fios de uma forma segura e de uma forma também que não tenha complicação do fio ficar muito superficial ou ficar para fora. Eu entro com o meu bisel, entrei, progrido dessa